Direito tributário. Se você é um estudante de direito, advogado, economista ou atua no poder público, com certeza já sentiu calafrio só de ouvir essa expressão ou já teve sonhos nada confortáveis sobre esse tema. E para falar dessa porta que separa a boa vontade da eficiência, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Sacha Calmon é advogado tributarista, ex-juiz federal, professor de direito tributário, escritor, articulista e sócio da SCMD Consultores e Advogados. Walter Lobato é advogado, professor de direito tributário, palestrante, escritor e também sócio da SCMD Consultores e Advogados. Antes de passar aqui para a nossa conversa, professor Sacha, obrigado pela presença do senhor aqui conosco para falar desse tema tão presente na nossa vida. Doutor Walter, obrigado também pela participação do senhor aqui conosco, doutor. Eu que agradeço, James. Para nós é uma alegria, porque estamos comemorando 1 ano de programa e Meus vocês... parabéns. Obrigado. E vocês estão aqui, assim, blindando a nossa participação, o nosso programa e brindando também conosco nesse momento, viu? Obrigado. É uma honra. Direito tributário. Vamos começar aqui com uma expressão que às vezes pode parecer confusa para todos nós ou para a maioria de nós. O que é sistema tributário, doutor Walter? Na verdade, assim, o direito tributário é fundamental em qualquer país, na medida em que os tributos são a forma desse Estado arrecadar e cumprir a sua função, né? Então, o que é o sistema tributário? O sistema tributário são as normas que regulamentam o poder de tributar do Estado, o poder de cobrar tributos, né? No Brasil, isso tem uma diferença fundamental, que é... nós fizemos uma opção lá na Constituição de 88 de ter uma Constituição absolutamente exaustiva sobre o sistema tributário. Então, nela constam as normas de competência, quem pode cobrar o quê, constam os princípios que retêm ou que limitam o poder de tributar do Estado, as imunidades e um braço essencial ao Pacto Federativo, que são as repartições das receitas arrecadadas por União, que devem repartir aos estados e municípios, e aos estados que devem repartir aos municípios. Então, tudo isso forma esse sistema que regulamenta como o Estado pode intervir na propriedade, pode intervir no particular para arrecadar a receita e cumprir a função posta na Constituição. Só do que o senhor já falou, eu acho que já tem uns 2 temas aqui que dá assim 10 programas. Federação, a estruturação, quem pode cobrar o tributo. Doutor Sacha, o tributo ele não pode ser cobrado apenas à mercê da vontade do governante, né? Isso tem que estar previsto na norma legal, na forma em geral, né? É muito antiga a frase dela. Nenhum tributo sem representação. Quer dizer, o tributo deve ser consentido pelo povo através dos seus representantes, seja no parlamento brasileiro, na parte federal, seja nas assembleias, seja nas câmaras municipais. Mas o nosso direito, como disse o Walter, ele é plasmado na Constituição, que reparte as competências de tal maneira que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais apenas aplicam o direito tributário já pré-determinado na Constituição e nas leis complementares da Constituição. E, em outras palavras, eu estou referendando o que é o sistema tributário dentro do sistema jurídico brasileiro. Quer dizer, o direito tributário ele mora na Constituição. Há toda uma parte enorme, dizem que quase que do tamanho da Constituição dos Estados Unidos, para tratar entre nós de direito tributário. Por isso que as questões tributárias se demoram, porque volta e meia tem uma questão constitucional imbricada na questão, e aí os tribunais lidam, a meu ver, excessivamente com o direito tributário. E essa característica é uma característica importantíssima, porque ela é única no Brasil.
De fato, como o professor falou, aliás, ele não está me referendando, eu aprendi com ele, né? Fui aluno dele na Todos aula. nós, né, Então, eu que o referendo. Mas esse é um ponto muito importante. A Constituição brasileira é peculiar. Só o capítulo do sistema tributário tem mais palavras que a Constituição norte-americana inteira. Então, e por que isso? Porque lá em 88 se quis dar segurança jurídica. Falar, vamos colocar na Constituição como forma, incrível, mas a ideia inicial era com forma de dar previsibilidade aos cidadãos. Como ele seria cobrado, quando ele seria cobrado e quais os limites que o Estado teria para essa cobrança. O senhor falou que lá fala de forma exaustiva e eu já ia te perguntar. Exaustiva no sentido de ser muito ou de ser completo, né? E se isso é bom ou é ruim? Assim, é um sistema bom porque está lá? Ou isso não é positivo, ter um sistema tão exaustivamente desenhado na Constituição da República? A questão aí eu vou responder empiricamente. Entre nós não deu certo. Embora, ao tempo em que se fez a Constituição de 88, se achou que a matéria fosse bem amarrada na Constituição, os conflitos tributários, pelo menos entre as pessoas políticas, questão de ICMS com ISS e outras questões, que não vem ao caso aqui tocar, e que isso seria bom para o Brasil, mas não foi. Quer dizer, o nosso sistema tributário é exaustivo, é exauriente, mas por isso mesmo suscita muitos questionamentos, porque uma coisa é a lei, as palavras da lei, a outra coisa é a interpretação da lei. A lei é feita com palavras, e palavras que sejam do entendimento popular, porque o direito visa organizar a sociedade, né? Visa facilitar a vida em comunidade. De tal maneira que eu acho que empiricamente, pelos anos de vivência, desde a Constituição de 88 e até antes, a emenda 18, a Constituição de 46, praticamente é um embrião do sistema tributário, das constituições militares, né, 67, 69, que foram otorgadas e que não mudou muito até 88. Aliás, foi a Constituição de 64, militar, que trouxe o Código Tributário Nacional, que nós não tínhamos, e deu, com a emenda 18 à Constituição de 46, o primeiro sistema tributário no Brasil, que antes não existia. Imagine o trabalho antes de 64, que era lidar com o direito tributário. De forma que esses anos heróicos se passaram, passamos aos anos da constitucionalização do direito tributário. Mas aí a gente tem um problema que não é só do sistema, né? Quer dizer, a gente tem um problema que esse sistema gerou um contencioso muito grande e aí você tem um problema que o judiciário não deu conta de responder rápido. Sim. E a estrutura desse sistema é uma estrutura muito complexa. Mas, nesse ponto, eu só permito fazer uma observação assim, com o conceito de cidadania fiscal fraco que nós temos no Brasil, ou seja, o brasileiro ainda não está ciente dos direitos que ele tem como cidadão, é preciso colocar amarras no Estado e aí colocar na Constituição, porque senão, mesmo na Constituição, ele desrespeita essas amarras, imagine na legislação infraconstitucional. Então, de fato, eu concordo 100% com o professor que talvez não precisaria de todo o esqueleto estar lá, todo o corpo, mas as limitações a esse poder de tributar, elas devem estar na Constituição, porque ainda a gente não tem esse amadurecimento da cidadania fiscal, né? Nós não temos uma relação de confiança com o Estado, muito pelo contrário, né? Nós sempre achamos que ele quer mais. De confiança nenhuma, né? Exatamente. Nós sempre achamos que ele quer mais e que gasta muito mal, que emprega muito mal o dinheiro. Mas talvez também, doutor, acho que pela fala aqui, tanto o senhor como do doutor Sacha, em razão até assim, precisamos de trazer segurança jurídica para a sociedade como um todo, então vamos colocar tudo ali. Exato. Um pouco de amadurecimento, e como o senhor mesmo disse, assim, de cidadania fiscal, é um processo,
é que dá para saber o que precisa ficar na Constituição. Exatamente. E também o que porque a iria estrutura para uma legislação infraconstitucional. O né? professor defende isso muito também, a gente já debateu muito sobre isso. A estrutura escolhida foi ruim. Porque, por exemplo, não se poderia nunca pegar a tributação sobre o consumo e dividir em 5 tributos, né? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Quando você divide isso em todos os entes da federação, imagine a capacidade dos entes de legislar a todo momento. Quer dizer, todo município nesse país pode legislar sobre o direito tributário, todos os estados legislam sobre o direito tributário e a União legisla ferozmente sobremaneira sobre isso, né? Então isso cria uma grande complexidade. A ideia na época era repartir receita para haver um equilíbrio, uma vez que as competências estavam sendo colocadas aos estados e municípios, mas isso o que não ocorreu, né? É. O que não ocorreu. Que, aliás, eu acho que é um ponto importante para ser colocado, acho que então consegue fechar ainda aqui nesse bloco, mas assim, qual que é a correlação desse sistema e de como ele está com a federação? Porque nós temos assim, uma união, a União ela arrecada de maneira feroz, como o senhor disse, estados e municípios com atribuição, mas sem capacidade quase de arrecadação ou com essa capacidade muito reduzida. E aí eu também gostaria de conversar um pouco mais, mas eu vou pedir para vocês um minutinho aqui do seu tempo, nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. Enquanto isso, visite a página da SCMD Consultores e Advogados. Ali você tem acesso, dentre outros conteúdos, a uma apresentação do Dr. Walter Lobato sobre o futuro da tributação da renda. E para facilitar, o link dessa apresentação está no Facebook aqui do Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta com o nosso Advocacy conversando sobre direito tributário. Se você tem dúvidas ou sugestões sobre esse assunto, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e nós vamos conversar sobre direito tributário. Aliás, vamos continuar a nossa conversa sobre direito tributário lá também, né? E nós começamos aqui falando sobre a sociedade SCMD, da qual vocês participam. O que é a SCMD, doutor Sacha? Não, é muito simples, porque a sociedade começou com 2 pessoas. Sacha Calmon, que sou eu, e Misabel Derzi, que é minha sócia, nós somos sócios fundadores. Mas, na verdade, nós somos 8, e o Walter Lobato é um desses sócios, dos mais importantes. Mas ficou esse nome. Agora, temos apego a ele, mas não temos nenhuma restrição a que conste, como ocorre nos escritórios americanos, Morrison, Stewart, Bill, aqueles nomes enormes, todos, né? Advogados. Tá? É uma questão, porque o nome já está grande demais, já foi compactado. Se colocar o nome de todos os sócios, eu acho perfeito, são só 8. Os americanos são 80, são 100 advogados associados, porque é uma sociedade altamente litigiosa, né? Não tanto em matéria de direito tributário, mas é litigiosa. Nós não. Essa é a explicação. SC Sacha Calmon, Misabel Derzi. E a origem é muito legal, né? Porque a origem é da Federal, da Universidade Federal, na Faculdade de Direito. Onde éramos professores. Os dois eram professores, e aí eles montam um escritório de pareceres. Esse escritório começa a crescer absurdamente. E hoje nós somos mais de 160 profissionais. Então você imagina o seguinte, na Chambers, na análise, que são alguns rankings que são feitos de escritório, o único escritório que é cotado entre as primeiras bandes, que eles chamam, é o nosso escritório. E é o único escritório do Rio, que não é do Rio, Eixo São Paulo. Rio São Paulo. É e muito interessante. A Chambers é britânica. Mas é legal esse lado. Mundial. E tem um outro negócio muito interessante. O escritório só lida com direito tributário. O professor, quando eu entrei lá, ele falou assim, olha, aqui nós somos especialistas, cirurgiões de mão, do dedo, da mão esquerda, mindinho. Ou seja, é o especialista do especialista, né? Isso mas é muito rápido de acontecer. Mas eu estou falando de nomes aí, eu me lembro que dos Mazô, lá que são escritores, era Mazô e Mazô, depois foi Mazô e Mazô. Escritório francês. Mas voltando aqui, falo do tributário e dessa essa especialidade tão grande, eu acho que
para nós também é importante, assim, os senhores comentaram aí sobre a legislação, essa previsão normativa do sistema tributário do tributo. Pela fala de vocês, nós acabamos, eu acabo deduzindo, acho que também que está acompanhando conosco aqui o programa, precisa-se de uma reforma, ou pelo menos uma revisão desse sistema como um todo, talvez a começar pelo sistema normativo, né? Há hoje uma discussão sobre essa reforma do sistema tributário, onde que ele é deficitário, ou não, né? O que precisaria ser reformado? O problema é o seguinte, o regulamento do imposto de renda é desse tamanho. Lembrando que tudo isso compõe a legislação tributária, né? Nos 27 estados brasileiros, o regulamento do ICMS é desse tamanho. Daí é que vem a litigiosidade e a essa inutilidade, talvez, da Constituição, querer esgotar a matéria na Constituição. O que está na Constituição não prejudica, está legal, é bacana. É o país do mundo que tem mais organizado o seu sistema tributário. O que nós estamos falando é de prática, é de vivência. É do povo que vai no supermercado e não sabe que num produto ele está pagando 42% de imposto. Está embutido no preço, é um imposto indireto. Porque o povo fala, eu não pago imposto de renda. Ele não paga imposto de renda, mas paga um absurdo de imposto sobre consumo, porque os impostos estão incluídos no preço, porque os agentes econômicos repassam. Na verdade, o verdadeiro contribuinte é o consumidor, e o consumidor é o cidadão. É isso que o Walter dizia. O cidadão precisa saber que é consumidor e precisa saber o que ele está pagando. Não, e muito onerado, né? E há previsão legal de que o comerciante tem que botar todos os preços no preço. Mas isso está passando em brancas nuvens. Eu acho que realmente esse sentimento de cidadania, ser cidadão é ser contribuinte. Uhum. Eu quero saber por que eu estou pagando tanto e por que a saúde não vai bem, a educação não vai bem, as estradas estão esburacadas. O que está acontecendo? E a dívida pública, que já se aproxima a 80% do PIB, porque não basta o governo arrecadar. Todos estão deficitários. O estado de Minas Gerais está deficitário, não é? Outros estados estão deficitários. Até a saída do Anastasia, ele estava lindando ali o déficit, mas ainda não era, mas agora é deficitário. Quer dizer, a União tem um déficit brutal. Além de tudo que ela arrecada, tem um déficit. Os estados têm déficit. A dívida pública está aumentando. O governo consegue dinheiro jogando título no mercado e remunerando o rentista. Então, é preciso mesmo que haja essa união do contribuinte com o cidadão para que a política tenha mais racionalidade. Uhum. Viu? Porque essa história do direito, quanto mais simples, melhor. Plurim legem pessima república, diziam os romanos. Diziam há 2.200 anos atrás. Muitas leis, péssima república. Uhum. Agora, deixa eu explorar aqui um pouco do que o senhor falou, para o debate aqui, a conversa de vocês dois também. Não, o senhor está falando aí que é obrigado lá para o comerciante colocar qual que é a carga tributária daquele produto. A gente vê isso tão facilmente em outros países, tanto e mais tanto aqui é o tributo. Você sabe quanto está pagando de tributo? Nos Estados Unidos é o IVA, né? Não, você vê lá. Não, já é o Sales, imposto sobre venda. O tax. E já vem lá, X%, já vem a nota com aquele valor. E às vezes você consegue até, se for estrangeiro, se está voltando, você consegue. Não conseguimos isso no Brasil. Mas algumas coisas importantes aqui na fala do senhor, que eu gostaria até de pegar para a gente conversar um pouco. Primeiramente, o tributo, quer dizer, o contribuinte que acha que não é contribuinte, porque ele não paga imposto de renda, o imposto de renda é o único que é visto, e aí ele não percebe que ele não atenta para o fato de que ele paga o IPTU, ele é um contribuinte. Dependendo se ele tiver uma atividade, ele paga o ISS, mas ele paga o ICMS sobre tudo que ele compra, e dependendo do serviço em IOF, e por aí vai.
COFINS. PIS, COFINS, etc. Aí a minha pergunta para os senhores é, não haveria assim uma sobretaxação do produto que esse contribuinte final, que é quem paga a grande conta ou a grande parte da conta, está fazendo ou está pagando? Sem dúvida. E prejudicado com isso? O Brasil tem uma tributação muito exagerada sobre o consumo. Isso é nítido em relação aos outros países, né? E o problema da tributação sobre o consumo é que ele causa dois efeitos graves. Primeiro, tributa-se muito mais quem tem menos, porque a tributação sobre o consumo ela é classicamente regressiva. Então, só para você ter uma ideia, as pessoas de baixa renda no Brasil hoje pagam 50% de carga tributária quando ela compra qualquer mantimento ou qualquer produto necessário à sua sobrevivência. Igual o Hermílio de Moraes. Isso. Não, e considerando que a Aí, alimentação... quando sobe a renda, não sobe a tributação. Sim. Então, com isso, as grandes fortunas pagam muito menos do que aquele que tem baixa renda. Então, ela é regressiva. E Isso também é tem um ruim pro detalhe, né, sistema. doutor Walter? Desculpa te interromper, Não. mas só para fazer um comentário rápido aqui na fala do doutor Sacha, porque a pessoa de baixa renda, o consumo de alimento para ela consome muito mais da renda dela Exatamente. do que alguém que tem uma grande Exatamente. renda. Ou seja, Exatamente. Por isso ela a paga mais regressão. tributo. Por isso que é regressivo. E por que nós, então... e aí nós temos que discutir um princípio que não dá tempo, porque eu acho que nós vamos ter mais... Teria que ter mais uns 10 programas. Exato. Mas a capacidade Mas valeria contributiva... a pena, viu? Então, aí você tem o segundo problema, que é você onera demais a produção e o país não desenvolve. Então, é muito melhor exportar produto primário do que fazer produtos elaborados para consumir no Brasil. Quer dizer, é ruim para o produtor, é ruim para a indústria, é ruim para o cidadão. E é ruim para o país. Essa é a pro grande país. reforma que tem que ser feita. Um sistema inteligente que consiga induzir desenvolvimento e redistribuir renda. Não redistribuir no sentido de pegar o dinheiro e fazer assistencialismo, Sim, sim. mas de tributar menos aquele que menos tem. Para que é o haja mais compra. que é o que está na Constituição. Porque desonera, compra-se, Compra-se sem mais. consumo, a economia cresce. Exatamente. Aliás, Exatamente. É a roda virtuosa. É a roda virtuosa. Que, aliás, esse Nós também estamos na roda viciosa. viciosa, né? Que o empresário hoje no Brasil é um Ciclo herói. vicioso. Ele é um absoluto... Conversamos Ele é um aqui sobre o absoluto empreendimento. herói, assim. Assim, empreender hoje é um risco muito grande. Exatamente. E às vezes ainda é mal visto, né? Porque você vê como, não, só quer ter lucro numa carga tributária desse tamanho. Mas um aspecto interessante também é de colocar esse desequilíbrio que você falava aqui das contas e etc., o endividamento do Estado brasileiro de uma forma assustadora. Esse desequilíbrio fiscal, você não consegue arrecadar do tanto que gasta, porque mesmo que diminua as despesas, mas você tem uma dívida que tem que pagar juros. Mesmo que não pague o principal, tem que pagar o juro dessa dívida. E aí não há arrecadação que comporte isso. Isso emperra a economia, né? Silvaldo Pepertin, nós temos 3 problemas. A dívida pública, os déficits fiscais das pessoas políticas e a previdência social. E o que são as pessoas políticas, doutor Sacha? União, estados, municípios, suas autarquias e empresas públicas. Ou seja, você não resolve reformando o sistema tributário. Você resolve reformando o sistema tributário para entrar no ciclo virtuoso e haver desenvolvimento econômico e social, mas também é preciso reformar o Estado. Ou seja, o Estado do tamanho que está, não adianta eu arrecadar, a ponto que a gente chega no seguinte paradoxo. O contribuinte acha que paga muito, de fato paga, o Estado não arrecada o suficiente, ou seja, alguém está errado nessa E história. excesso, Walter, de funcionário público. União, estados e municípios, autarquias e empresas públicas, aposentados e os da ativa, 11 milhões. Por isso que é preciso repensar o Não Estado. vai. Aí nós temos aqui um outro ponto, que à medida que nós vamos ter que conversar mais nos programas. Vamos fazer uma coletânea. Nós vamos ter que fazer uma coletânea. Porque nós precisaríamos de falar um pouco sobre previdência. Aposentado com 2 milhões, 3 milhões, 3 mil, 8 mil, 9 mil, 15 mil reais. 100 mil. E aí nós teríamos que falar sobre previdência. Com um salário mínimo. Teríamos que falar sobre previdência. O que é isso na federação? Quer dizer, eu acho que há alguns pontos aqui, mas nós precisamos ainda conversar, nem que seja bem rapidamente sobre isso. Eu vou pedir licença novamente para vocês. Nós vamos para mais um rápido intervalo. É a conta de tomarmos uma segunda xícara de café. Enquanto isso, acesse as nossas redes sociais. Lá colocamos no Facebook do Advocacy o link da palestra do Dr. Sacha Calmon no seminário de 50 anos do Código Tributário Nacional, promovido pelo Conselho da Justiça Federal. E nós já voltamos.
E já estamos de volta conversando sobre direito tributário. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Assista, critique, compartilhe e esperamos a sua sugestão de novos temas, porque o Advocacy é nosso. Eu quero voltar aqui para essa última parte do nosso programa, fazendo uma pergunta também um pouco complicada, né? Quando nós falamos de federação, União, Estados e municípios, e comparamos isso com o nosso sistema tributário, não há aí uma incongruência, não parece que estamos assim desafinados, usando essa expressão? A União arrecada muito, Estado e município. A gente tem que fazer um rápido retorno no túnel do tempo e ver o que foi feito da estrutura lá da Constituição de 88. A primeira Constituição dividiu as espécies tributárias. Então ela criou lá o imposto, que ele é legitimado pela capacidade contributiva, né? Eu busco uma riqueza e tributo. A taxa, que é o retorno de um serviço prestado pelo Estado, União e municípios, ou um poder de polícia por ele exercido. A contribuição de melhoria, que ele cobra quando há uma mais-valia. Os empréstimos compulsórios, que são chamados pelo professor de impostos restituíveis ou tributos restituíveis. E as contribuições, que era um capítulo especial que visava financiar especificamente intervenções do Estado para Seguridade Social e intervenção no domínio econômico. Isso foi dividido lá na Constituição, ou seja, eu peguei os impostos e dividi, o Constituinte dividiu entre União, Estados e municípios. E dividiu também as competências de cada um. O que aconteceu de lá para cá? A União utilizou um mecanismo que eram as contribuições, que eram muito mais fáceis de ser instituídas ou majoradas, e aumentou enormemente a arrecadação dela, esmagando estados e municípios. Estados e municípios, por outro lado, que tinham um tremendo de um tributo, que era o ICMS, de arrecadação, começaram a guerrear entre eles, criaram uma guerra insana na federação, e com isso eles achataram a arrecadação. Então hoje a gente tem uma União que arrecada muito mais, isso tem um certo desequilíbrio, mas por uma culpa muito grande também de estados e municípios que não souberam exercer a competência tributária posta na Constituição. E uma outra coisa que o professor pode falar mais, porque foi o que ele me ensinou, foi o seguinte: não se institui um tributo de maneira uniforme no Brasil inteiro. Quer dizer, um município pequeno não tem a mesma capacidade, seja de cobrar, seja de arrecadar, ou mesmo capacidade contributiva dos seus cidadãos, do que um município de São Paulo, um município de Belo Horizonte, um município do Rio de Janeiro, né? Então isso você cria um completo desequilíbrio no chamado Pacto Federativo. Agora, eu não sei se o dado procede, mas, e eu peço a confirmação, a correção de vocês, do orçamento fiscal, considerando aqui, falávamos aqui no intervalo, se não me engano, do orçamento fiscal, do orçamento da Seguridade Social, desse orçamento fiscal, que é o que vai financiar o serviço que o Estado presta tudo, a União arrecada 70% dele, parece que é em média, os estados 25% e os municípios 5%. É isso mesmo? Deixa-me lhe dizer uma coisa. Complementando a explicação do Walter e falando para o meu povo, que é a distinção entre imposto, taxa e contribuição, inclusive da contribuição previdenciária, seja federal, estadual ou municipal. Normalmente é a União que arca com a grande carga das aposentadorias e pensões no Brasil. O imposto é pago com base numa manifestação de riqueza da pessoa, do contribuinte. Ele tem carro? Tem, então pague PVA. Ele tem casa? Tem, então vai pagar IPTU. Ele tem fazenda? Tem, então ele vai pagar ITR. Ele tem renda? Tem, vai pagar imposto de renda. Ele faz circular, ele é comerciante, industrial, produtor, vai pagar ICMS, que é o Imposto sobre Circulação. Então, o imposto é baseado, o legislador olha a capacidade contributiva do contribuinte e monta o imposto. Já a taxa só é exigível quando não há fato do contribuinte. Quando ele vai pedir uma certidão de dívida ativa, vai pedir um alvará de construção. A taxa é o imposto retributivo. Eu preciso de um papel público, eu preciso disso. Atuação então, o do Estado presta um serviço só a você, especificamente, um serviço que seja divisível. Porque você não pode dividir as Forças Armadas.
mas pode dividir um atestado de bom antecedente, o fornecimento de um passaporte para você viajar, então você paga uma taxa. E essas contribuições que tinham tríplice finalidade de intervenção social em favor das categorias e a mais importante de todas, que é a contribuição previdenciária. Não é? Os que trabalham contribuem para aqueles que já deixaram de trabalhar, um pacto de gerações. Mas o que houve? O Walter apontou. A União pegou as contribuições e as transformou em impostos. Impostos. PIS e COFINS tem nada a ver com contribuição. É sobre faturamento. Faturamento é fato do contribuinte. Há uma inconstitucionalidade gritante. Mas desde quando o Poder Judiciário teve coragem, vivência, Fica tudo parado no STF. conveniência em destruir no nascedouro essa distorção do sistema tão belo da Constituição, tão bem posto nas leis, mas que não funciona? E mais do que isso, a própria Constituição, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, desviou, que é a chamada DRU, né, desvinculação das receitas da União, desviou parte das contribuições para o Caixa Geral. Ou seja, o Constituinte disse, eu te autorizo a criar uma contribuição para essa finalidade, e ele desviou essa finalidade. É por isso que tem esse desequilíbrio no Pacto Federativo, porque ele criou remédios que não existiam para arrecadar mais. Isso não era para arrecadar mais, isso era para finalidade específica, para cumprir o Estado CPMF, É muito novo, como né? CID, né, e tantas outras. Não, você é muito novo. Você se lembra da contribuição para o IBC? Só pagavam os cafeicultores, Instituto Brasileiro do Café, o IAA. que era uma CID, mas quem pagava do açúcar e era do álcool. aquele que estava envolvido no fato. Hoje eles cobram CID de todo mundo. O problema Não, é e quando esse. você vê a cobrança do CID, que vem lá no combustível, por exemplo, Exato. e aí você vê, não, eu estou pagando pedágio que é para melhoria das estradas. Mas eu já estou pagando. Mas eu já estou pagando um tributo. Eu já estou pagando um tributo para melhoria das estradas, aí privatiza, eu vou pagar de novo. Sem contar que o pedágio é um preço, né? Não é um tributo, né? Mas eu pago pelo serviço, só que Exatamente, eu já você estou tá pagando um tributo. por passar na estrada, uma estrada supostamente boa, sem buraco, sinalizada, não é? E que o Estado não mantém, porque ela deu em concessão. E aí ele te cobra uma CID também para isso. Para isso, também. mas aí a CID é para isso, exatamente. depois eu pago o pedágio. Agora, isso não está na Constituição. Isso O foi deturpação da Constituição. desvirtuamento do sistema. Está vendo? Agora, o senhor falou aí da contribuição previdenciária e uma questão posta que é interessante é a discussão da isenção e da imunidade para as entidades filantrópicas da contribuição previdenciária. Que o governo insiste em tratar como uma isenção, porque aí depende da legislação, da concessão dele, e todo o entendimento jurídico vai na linha de que isso é imunidade. É uma imunidade. Porque questão de previsão constitucional, previsão do Código Tributário Nacional, e o Poder Judiciário não julga isso, né? Nós não temos uma decisão. Teve uma recente agora em 2018, 2017, se eu não me engano. 17, 228. E o Judiciário não julga. Isso é ou não, no entendimento de vocês, uma questão de imunidade ou é de isenção? Não, cientificamente, todos os professores, eu, Walter, todo mundo, está ciente que quando a Constituição proíbe um ente público de tributar, ele está pondo uma restrição, uma né? limitação, está proibindo o poder de tributar. Está criando uma incompetência. E, ao mesmo tempo, está imunizando o objeto da tributação. Que a imunidade é ser imune ao vírus da tributação. E o Estado não está autorizado a inocular esse vírus naquele ente imune. Se trata, toda previsão de não tributação é imunidade. E nela se guarda um valor constitucional, ou seja, se a Constituição proibiu de tributar, é porque ela quis preservar um valor constitucional. O escritório tem vários casos que ele acompanhou no Supremo, de leading cases, que nós acompanhamos e fomos vitoriosos, sempre reforçando a tese de que quando a Constituição diz, não pode o legislador infraconstitucional desdizer, porque senão a gente estaria interpretando o sistema de baixo para cima.
Mas aí vai caso a caso, né, doutor? E assim, Sim. esse é um problema que tem sido grande no Brasil. Bom, nós estamos aqui já caminhando para o finalzinho, mas eu estou falando que nós vamos ter que voltar para falar pelo menos de CMS. Vai ser um prazer. Especificamente. Mas eu queria, assim, que eu também gostaria de falar das duas obras, das 3 obras que estão aí, mas rapidamente, assim, em poucas palavras, se é que é possível isso, peso que reforma previdenciária tem isso, sobretudo do setor público. Quando nós falamos de sistema de equilíbrio de contas, isso pesa ou não? Isso tem um reflexo negativo ou não no sistema, no equilíbrio das contas e, consequentemente, para a sociedade como um todo, né? Há ou não déficit na Previdência? Não, existe o déficit da Previdência. A Previdência no Brasil, ela está destinada a um colapso, se nada for feito. Principalmente porque as corporações, principalmente do funcionalismo público, se apossou da Previdência. Quem se aposenta no serviço público tem proventos de aposentadoria significativamente maiores que o grande povo brasileiro, que trabalhou anos a fio, contribuiu anos a fio, foi descontado na fonte e que, quando se aposenta, ganha quantias irrisórias, insuficientes, e isso aumenta a desigualdade. É um problema seríssimo que nós não podemos, brasileiros, adiar. A reforma da Previdência é fundamental. Mas veja... Que a dívida pública tem que parar de crescer em relação ao PIB é fundamental. Mas é como se estivesse reformando um carro com ele andando, né? Ou seja, é preciso reformar o sistema tributário para ele induzir crescimento, é preciso reformar a Previdência para diminuir o déficit. Junto com isso, tem que reformar o Estado para ele diminuir o tamanho que ele é, mas também é preciso, em torno disso, preservar direitos que foram constituídos ao longo dos anos. Ou seja, reformar o carro enquanto ele anda, né? Exatamente. Doutor Walter, eu estou vendo aqui 3 livros e nós vamos ter um evento aqui em Belo Horizonte nos próximos dias de direito tributário. Nós estamos chegando aqui já ao finalzinho do nosso bate-papo. Fala sobre o Congresso, depois eu quero também falar das obras. Nós temos a Associação Brasileira de Direito Tributário, na qual o professor é presidente honorário e eu sou atual presidente, e a gente promove anualmente aqui um congresso que tem em torno de 80 palestrantes, são 3 dias de congresso, 19 a 21, em que se discute o tempo todo esse sistema tributário complexo, injusto e inseguro. Seus problemas. Então, a gente passa 3 dias refletindo sobre isso. É o maior congresso de direito tributário no Brasil, a gente tem esse orgulho, são cerca de 800 congressistas, e é muito legal, assim, é um bate-papo muito maduro, juízes, procuradores, advogados, professores, ministros, comparecem a Belo Horizonte, lá no Hotel Mercury, 19 a 21, para esse debate muito importante. E é curioso que lá no Congresso a gente vai relançar 2 obras que são muito clássicas do direito tributário. Uma é do professor Sacha, que é a Teoria Geral do Tributo, da interpretação e da exoneração tributária. Mas que só para a gente mostrar aqui. Que foi a sua tese de... Tese de doutoramento. De doutorado. Todo mundo que estuda na área tributária considera esse um dos maiores clássicos do direito tributário, é onde a gente realmente aprende sobre teoria geral do tributo, né? Tem um segundo aqui. É da professora Misabel também, que revolucionou o nosso direito tributário, em que ela faz aí um comparativo do direito tributário com o direito penal. E o tipo. E o tipo para demonstrar aqui também para os nossos... Quando você cria normas de direito tributário e direito penal, é preciso que essas normas sejam seguras, porque elas invadem os 2 bens maiores, que é a propriedade e a liberdade, né? E, finalmente, o nosso manual de direito tributário, esse é obrigatório, só para eu mostrar, que é o curso de Direito Tributário Brasileiro do professor Sacha. Esse curso faz um apanhado completo do sistema, ele vai desde a teoria geral, depois sistema constitucional, normas gerais, e aí cada tributo por espécie vem sendo explicado. Esse é obrigatório na graduação e na pós. Ainda mais do doutor Sacha, né? Gente,
Chegamos aqui o nosso finalzinho, eu só tenho a agradecer a vocês aqui por abrilhantar o nosso programa com a sua participação. Muito obrigado, professor Sacha Calmon, professor Walter Lobato. Eu que agradeço, parabéns por esse ano de sucesso. Obrigado. E estão convocados a voltar aqui, pelo menos para falarmos de... E que o povo brasileiro ICMS. Entenda que tributo e cidadania são duas coisas ligadas. Ser cidadão, eleitor e pagante de tributo. Contribuinte, né? O pagante de isso tributo. É muito importante. Obrigado. Nós vamos voltar aqui agradeço. certamente para continuar essa conversa sobre tributo em geral. Agradeço já demais a vocês. Sucesso lá no Congresso. Está aí, doutor... Estão todos convidados. Também nas nossas redes sociais, depois a gente deixa lá a informação sobre o Congresso. E nós chegamos aqui ao fim desse Advocacy, lembrando que hoje comemoramos um ano de programa, falamos aqui já do decorrer do nosso bate-papo. E assim queremos agradecer a você que tem nos acompanhado e sugerido temas e diálogos para um país melhor. E não podemos deixar de agradecer toda a nossa equipe aqui da Rede Super pela caminhada e principalmente o nosso líder, razão e inspiração de tantas conversas que aqui tivemos e que nos inspira com seu jeito discreto e pacificador, colocando a sua marca em cada roda de conversa. Muito obrigado a Jesus Cristo e até o nosso próximo Advocacy.